E aí, pessoal, reagindo hoje ao capítulo 3, chamado O Oráculo e as Montanhas, do livro 1, chamado O Pistoleiro, da coleção A Torre Negra, do Stephen King. O capítulo 3 inicia após o Jake e o pistoleiro saírem do deserto e entrarem na trilha já subindo as montanhas. Já no início da subida, eles encontram um oásis que é alimentado pelas águas que descem do cume das montanhas. É um grande alívio para eles encontrar esse oásis, porque lá é um refúgio onde tem árvores, vegetação e água em abundância. Após eles terem passado pela dolorosa e exaustiva marcha pelo deserto, aquilo ali é um alívio para eles. E aí já na chegada do oásis, o pistoleiro abate um coelho que ele vê correndo pela grama, saca o revólver, atira, abate o coelho e leva para fazerem uma refeição mais tarde. E assim que eles acampam ali na área inicial, eles param na parte que tem grama. Eles não entram para a parte onde tem árvores e uma vegetação mais densa, porque o pistoleiro considera que aquela parte lá já é mais perigosa. E aí o Jake adormece logo ali mesmo na grama onde eles acampam. E o pistoleiro acende uma fogueira e vai procurar água. O pistoleiro entra no bosque e encontra uma fonte de água onde ele enche os cantis que eles vêm carregando. Depois ele esfola o coelho e cozinha o coelho com o resto dos vegetais em conserva que eles ainda têm. Depois ele acorda o Jake para comer e diz que eles ficarão ali até o dia seguinte. Depois o pistoleiro lava as vasilhas do jantar e o Jake volta a dormir. Depois o pistoleiro se deita de costas para o fogo e se sente muito bem ali naquele ambiente com o ar fresco que circula ali no oásis. E aí o pistoleiro dorme e sonha. No sonho, ele percebe que aquele sonho não é uma memória do passado, mas é um sonho fictício mesmo. E aí nesse sonho a Susan, que é a amada dele do passado, ela está sendo queimada viva em uma fogueira. Enquanto o pistoleiro assiste isso acontecendo, acorrentado com uma coleira no pescoço. E o Jake também participa desse sonho, aparece nesse sonho. Ele aparece morto com um cravo enfiado na testa. O cravo é um objeto de metal parecido com um prego, só que maior. Então o Jake tem um enfiado na testa, está morto. E ele está em uma janela logo acima da fogueira onde a Susan está sendo queimada. E aí o pistoleiro, durante o sonho, ele se mexe e aí encosta as mãos nas brasas da fogueira e acaba acordando. Quando ele acorda, ele percebe que o Jake sumiu. Aí ele fica desesperado, saca os revólveres e corre em direção ao bosque. Ele atravessa a fonte onde ele encheu os cantis anteriormente e adentra na vegetação mais densa, até que ele chega em uma clareira no meio do bosque. Uma clareira é um lugar no meio do bosque onde não tem árvores. E ali naquela clareira ele encontra um círculo de pedras negras colocada na vertical, que lembra uma armadilha feita para pegar animais. E aí bem no centro tem uma mesa de pedra negra também, que parece um altar que é usado para sacrifício. O Jake está parado bem diante da mesa. Ele está oscilando de um lado para o outro como se ele tivesse sonâmbulo. Aí o pistoleiro chama o Jake e entra no círculo. E ele percebe no rosto do Jake uma expressão de medo, terror e prazer, tudo misturado. Nesse momento o pistoleiro se sente tocado por um espírito e, sem perceber, ele tira do bolso o maxilar podre, aquele maxilar que ele encontrou na parede do porão lá do posto de parada. Ele tira o maxilar do bolso e posiciona na frente do corpo, como se fosse um tipo de proteção. Aí o Jake dá um grito, o pistoleiro avança e coloca o maxilar na frente dos olhos alucinados do Jake, mandando que ele olhe com atenção para o maxilar. Aí os olhos do Jake rolam para cima e ele cai desmaiado no chão. Aí o pistoleiro pega o Jake no colo e sente ao redor deles uma presença que observa os dois com uma ira de quem está perdendo uma presa que iria devorar. Aí o pistoleiro sai do local, leva o Jake de volta para a fogueira no acampamento deles.
coloca o Jake para dormir, dá um beijo na testa do Jake e admite para si próprio que ele gosta muito do garoto. Já no dia seguinte, pela manhã, o pistoleiro acorda com o Jake o chamando. Aí o pistoleiro tinha amarrado o Jake em um arbusto para que ele não saísse andando sonâmbulo novamente durante a noite. Aí o pistoleiro conta ao Jake o que aconteceu na noite anterior e ele não lembra de nada. Aí o pistoleiro diz que ele vai precisar se ausentar durante o dia todo, diz para o Jake não sair de onde ele está lá no acampamento e deixa o maxilar com o Jake, dizendo para ele que se ele começar a se sentir estranho, alguma sensação estranha, para ele pegar o maxilar e usar como proteção. E o Jake questiona e fica com medo, mas no final ele concorda com o que o pistoleiro está determinando. Aí o pistoleiro reflete sobre o que aconteceu na noite anterior e se convence de que a entidade no Círculo de Pedras é um demônio e também é um oráculo, e que ele precisa ir lá verificar essa situação. Aí o pistoleiro tira uma pílula branca do bolso e mostra ao Jake, e ele diz que essa pílula é de uma droga chamada mescalina. Ele diz que ela tem o efeito de deixar o usuário acordado por muito tempo. O pistoleiro toma a pílula e quando ela começa a fazer efeito, ele diz ao Jake que ele tem que ir. Aí no caminho já para o Círculo de Pedras, o pistoleiro sente os seus sentidos sendo aguçados e apurados pelo efeito da droga. Aí ao chegar ao Círculo de Pedras, ele fica parado, tentando sentir a presença do oráculo, mas ele não sente nada de início. Então ele vai até o altar e sobe no altar e deita de costas. Nesse ponto, os efeitos da droga já estão se intensificando ainda mais na mente e ele entra num estágio de vertigem. Ele lembra de coisas do passado e ele vê as coisas ao seu redor ali no Círculo de Pedras de uma maneira fantástica e distorcida. Ele lembra da Susan. Aí o pistoleiro fala com a voz embargada: faça a sua profecia, diga o que preciso saber. Aí o oráculo assume uma forma física. A forma física que ele assume é da Susan, que é o amor lá do passado do pistoleiro. E aí o oráculo se deita em cima do pistoleiro e pede que ele a ame. Aí o pistoleiro pede que ele diga a profecia. O pistoleiro fala: diga a profecia, diga a verdade. E o oráculo pede com a voz de choro que o pistoleiro não seja tão frio, porque ali é um lugar que já é muito frio. O oráculo insiste em convencer o pistoleiro a ter relações com ela. E o pistoleiro diz que só se o que ela lhe contar for útil é que ele vai fazer isso. O oráculo pede que o pistoleiro fique em um estado de dormência, de ficar quase dormindo, um estado de dormência. E o pistoleiro sabe que isso seria uma coisa perigosa, mas também que seria necessário para ele conseguir o que ele quer. E a esse ponto a mente do pistoleiro já está alucinada de pensamentos e visões fantásticas pelo uso da mescalina, da droga. E ele fica, realmente ele entra no estado de quase dormência. Aí o oráculo diz para o pistoleiro, ele fala 3, este é o número do seu destino. Aí se segue uma conversa onde o pistoleiro tenta extrair mais informações a respeito do significado dessa frase, mas o oráculo não dá maiores detalhes, ele só dá a entender que 3 quer dizer pessoas decisivas que aparecerão na jornada do pistoleiro, daí em diante. Ele também diz que em breve o pistoleiro falará com o Homem de Preto sobre a Torre Negra e diz que o Jake, o garoto, é a porta para o Homem de Preto, o Homem de Preto é a porta para os 3 e os 3 são o caminho para a Torre Negra, que o pistoleiro tanto busca desde o início da jornada dele. E o oráculo também diz que se o Jake continuar na jornada junto com o pistoleiro, ele não será poupado no final. Aí eles param de conversar, o pistoleiro diz ao oráculo que ele já recebeu as informações que ele queria e que o oráculo pode fazer o que quiser com ele. Então o oráculo envolve o corpo do pistoleiro e durante o ato sexual que se segue, o pistoleiro tem visões das dúzias de mulheres com quem ele já se deitou ao longo da sua vida.
E após um tempo, o pistoleiro recupera seu juízo perfeito e afasta o oráculo de si, já é extenuado e enojado do que estava acontecendo. Aí o oráculo diz para ele: não, não é suficiente. E aí o pistoleiro diz para o oráculo deixá-lo em paz e rechaça o oráculo de si. O pistoleiro se senta no altar, já se sentindo esgotado, empurra violentamente o oráculo e abre o caminho, cambaleando em zigue-zague até o limite, o perímetro ali do círculo de pedras. Aí o pistoleiro se sente corrompido pelo que aconteceu e imagina se realmente valeu a pena passar pelo que ele passou em troca das informações que ele recebeu. E ao se afastar do círculo de pedras, ele ainda sente o oráculo o observando à distância e o desejando, preso lá nos limites do círculo de pedras, que ali é a prisão de onde o oráculo não pode sair. O pistoleiro chega de volta no acampamento, exausto e oscilante, a ponto do Jake perguntar para ele se ele está doente. Ele diz que não. E ele manda o Jake se livrar do maxilar, pois nesse ponto eles não vão mais precisar dele para se proteger. E o Jake atira o maxilar para longe com nojo e satisfação de estar se livrando dele. Aí o pistoleiro se senta, enrola o cigarro e pensa em contar ao garoto tudo que ouviu e passou ali durante a conversa dele lá com o oráculo, mas ele desiste de contar. Eles decidem que vão seguir viagem no dia seguinte. Aí o pistoleiro manda o Jake acender o fogo e vai tentar caçar um coelho para o jantar deles. Aí o pistoleiro consegue, traz 3 coelhos, eles tratam os coelhos, cozinham e fazem o jantar. Depois o pistoleiro volta para o bosque e fabrica cordas com fibras de galhos de parreira, que é uma árvore que tem lá no bosque. E ele imagina que essas cordas eles vão precisar delas durante a subida pelas montanhas que eles vão iniciar no dia seguinte. Já no dia seguinte eles recolhem o que resta dos seus mantimentos, enchem os cantis de água na fonte e seguem pela trilha montanha acima. Aí, conforme eles vão subindo, a vegetação vai ficando cada vez mais rarefeita e menos exuberante, até só restar uma relva rala e seca. Já quase não tem mais arbustos, nem muito menos árvores. Aí, daquela altitude em que ele se encontra, o pistoleiro observa lá embaixo o deserto, que quase o matara anteriormente, e ali de cima ele imagina que aquele deserto não parece tão perigoso daquela distância, apesar de ser. À noite eles acampam embaixo de uma rocha que se projeta como sendo um parapeito. Eles pegam um abrigo ali embaixo. Aí eles conversam e o Jake fala sobre a sua mãe e ele se emociona, perguntando por que ele está ali e por que ele não lembra de nada que tenha acontecido no seu passado. O pistoleiro diz que foi porque o Homem de Preto trouxera o Jake dali, do mundo dele, para aquele mundo, né? Por causa da Torre Negra, e que a Torre Negra fica numa espécie de anel de poder no tempo. O pistoleiro diz que não entende bem sobre essas coisas, ele só sabe que algo vem acontecendo com o tempo, que ele está ficando cada vez mais rápido e flexível. O Jake pergunta de onde o pistoleiro vem e ele diz que o nome da cidade dele é um nome bíblico, chamada Nova Canaã. E ele diz que era uma terra, uma doce terra, onde havia campos, florestas, rios, e ele lembra que não há mais outros como ele, que ele é o último pistoleiro. Aí o pistoleiro enrola um cigarro, fuma e lembra dos eventos que aconteciam no salão da cidade dele, onde se dançava valsa em grandes festas que eram promovidas naqueles salões. E ele lembra das centenas de castelos que ficavam no centro da cidade dele. E já tinha incontáveis anos desde que o pistoleiro vira a cidade dele pela última vez, e agora ela já estava arruinada e abandonada em comparação com a época anterior onde ela florescia. Ao dia que pergunta se houvera uma guerra, o pistoleiro diz que houve na verdade uma revolução onde todos os lados que lutaram foram destruídos. Então o Jake vai dormir e o pistoleiro reflete sobre o destino do Jake, que o oráculo revelou para o pistoleiro, de que o Jake não iria sobreviver
a jornada junto com o pistoleiro. E aí o pistoleiro encara isso como sendo uma predestinação e decide que ele não vai lutar contra o destino do Jake. Já no dia seguinte, a subida vai ficando cada vez mais difícil e o pistoleiro sente que eles estão realmente no rastro correto do Homem de Preto. Ele inclusive sente o odor dele na corrente de ar que vem de cima da montanha. O Jake segue firme na caminhada, sem demonstrar medo de altura, nem desmotivação, inclusive nos trechos mais difíceis, onde eles têm que enfrentar a subida. Já na manhã seguinte, sinais de queda de neve já começam a aparecer, conforme eles vão chegando mais próximos do topo das montanhas. E eles encontram uma pegada do Homem de Preto em um amontoado de neve. E segue-se os dias, e uma semana depois eles acabam se defrontando com o Homem de Preto à distância. Veem o Homem de Preto à distância. Aquele momento ali na cabeça do pistoleiro parece se estender por uma eternidade, como se estivesse chegando próximo de um clímax da jornada dele. Eles continuam indo para sudeste e a certo ponto o caminho que era de subida passa a ser de descida, já indicando que eles estão chegando do outro lado das montanhas. O Jake inclusive diz que já está conseguindo sentir também o odor do Homem de Preto na corrente de ar. Já 2 dias depois, o pistoleiro começa a sentir uma forte antecipação, como se algo decisivo fosse acontecer em breve. Aí durante a caminhada, de repente o Jake fica imóvel e pede ao pistoleiro para que eles voltem e diz que o Homem de Preto o matou da primeira vez que ele morreu lá na cidade dele. E que o pistoleiro dessa vez é que vai matá-lo. Que o pistoleiro sabe disso, que isso vai acontecer. O pistoleiro tenta tranquilizar o Jake e mente para ele, dizendo que tudo vai ficar bem, que ele vai cuidar dele. Aí consegue convencê-lo e eles seguem caminho. A certo ponto eles contornam um paredão de rocha e ficam cara a cara com o Homem de Preto. O Homem de Preto está ali a uns 6 metros acima dos dois, ao lado de uma fenda onde corre uma queda d'água. O Homem de Preto segura um cajado na mão e dá boas-vindas aos dois, parecendo um profeta. O Homem de Preto dá bom dia ao pistoleiro com um farto sorriso no rosto. E o pistoleiro, numa resposta automática, saca os revólveres e atira 3 vezes contra o Homem de Preto e erra todos os 3 tiros. O Homem de Preto ri com grande abundância, perguntando se o pistoleiro pretende matar as respostas que ele procura durante tanto tempo perseguindo o Homem de Preto. E aí o pistoleiro manda que ele desça de onde ele está, e o Homem de Preto diz que não, diz que eles vão conversar longamente, mas só do outro lado das montanhas, quando eles chegarem lá. E diz que serão apenas eles dois, dando a entender que o Jake vai ficar pelo meio do caminho. O Homem de Preto se vira e entra pela fenda da queda d'água. O pistoleiro pede ao Jake que escolha entre ir com ele ou ficar para trás nas montanhas. Aí o Jake debocha da situação, dando a entender que ficar não é uma escolha, porque ele sozinho não vai conseguir sobreviver. Então o pistoleiro segue em frente e o Jake continua acompanhando ele. Eles entram na mesma fenda onde o Homem de Preto entrou. E assim se encerra o capítulo 3.